E aí galerinha do RC Floripa, beleza? Então, no vídeo passado, fiquei de passar para vocês algumas dicas e cuidados sobre bateria lipo. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas acredito que vai valer a pena, ficou legal. São um pouco mais de 11 minutos aí, mas fica à vontade, se ajeita aí, eu acho que vai valer a pena, beleza? Então vamos nessa, bom vídeo. Fala galerinha do RC Floripa, beleza? Então, como prometido, tô aqui para dar algumas dicas dos cuidados que a gente tem que ter com as baterias lipo. Galera, é o seguinte, bateria lipo não é brincadeira, certo? Bateria lipo, se você não tiver responsabilidade, se você não tiver cuidado, ela pode se tornar um grande problema. Galera, é o seguinte, a bateria lipo, certo? Os packs, assim como a gente conhece, eles são formados, né, por células. Cada bateria ela é formada por um número X de células. O que são essas células? É como se fossem várias pilhas dentro da bateria, tá? Pilhas a gente vai dizer entre aspas, tá bom? Por quê? Por exemplo, essa bateria, como diz aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, é uma bateria de 2S, ou seja, ela é uma bateria de duas células. Como eu falei, entre aspas, ela é uma bateria que tem duas pilhas aqui dentro. E de fato, dá para perceber mais ou menos como se fossem duas baterias menores, ou seja, duas células. Essa outra bateria aqui, que é um pouco mais antiga, ela também é uma bateria de lipo de duas células. Ela não dá para ver que ela já está um pouco judiada aqui com fita e já já vocês vão entender o porquê dela tá assim judiada e com fita. Outro tipo de bateria que ajuda muito a não dar problema quando a gente está usando ela é esse tipo de bateria aqui. Ela também é lipo, também é duas células, pode ver que está escrito aqui, né? Two cell. Só que, se vocês perceberem, ela tem um invólucro, ela é protegida com essa caixinha aqui, e a gente chama ela de hard case, ou seja, ela tem uma embalagem dura, rígida, que serve justamente para proteger a bateria, aumentar a vida útil dela e evitar que ela estufe e que sofra outros danos, beleza? Galera, com o que a gente tem que tomar cuidado com a bateria lipo? Principalmente com essas aqui, que são as mais comuns. Galerinha, é o seguinte, digamos que você use bateria lipo em alto modelo. Se você usar sua bateria em um alto modelo off-road, por exemplo, essa bateria aqui, ela corre riscos de sofrer danos físicos, ou seja, uma pedra espetar, né, ou até mesmo um parafuso. Galera, bateria lipo, ela nunca deve ser perfurada. Mesmo quando ela, depois de um tempo, ela estufa, né, por causa do uso, de mau uso. Então a galera tem mania de dizer, pá, a bateria estufou, faz um furinho para ver se ela desincha. Galera, não faz isso. Senão vocês vão ter um verdadeiro show pirotécnico de fogos de artifício. E vocês correm o risco de botar fogo no seu carro ou até no seu aeromodelo, ou seja, o que for que você esteja usando. Tá bom, galera? Então, esse é o primeiro, primeiro cuidado que a gente deve ter, né? Danos físicos à bateria, tá? Galera, segundo cuidado que a gente deve ter é no armazenamento dessa bateria, certo? Tome cuidado onde você vai guardar ela, não guarde ela perto de materiais inflamáveis como papel, madeira, plástico. Guarde sempre ela em lugar arejado, em lugar em temperatura ambiente, certo? E principalmente que seja num recipiente de metal ou de preferência, melhor ainda,
se for naquelas bolsas, aquelas bags específicas para guardar a bateria LiPo, pois são bolsas anti-chama. Isso é o ideal, certo? Então, estamos no segundo, que é armazenamento. Terceiro é o seguinte, galera, essas baterias, como eu falei, elas são compostas por células, certo? Essa é uma bateria de 2S, então ela tem 2 células. Galera, cada célula de uma bateria, por exemplo, essa minha bateria aqui, eu vou desenhar ela aqui para vocês, certo? Essa é a minha bateria. Ela é uma bateria de 2S, certo? Significa que ela tem 2 células, ou seja, 2 baterias dentro dela. Cada bateriazinha, cada pilhazinha que eu tenho dentro dessa minha bateria aqui, elas têm a tensão de 3,7 volts cada uma. Quer saber qual a tensão de uma bateria de 2S? É só somar as células. Se você tem uma bateria de 2S, são 2 células. 3,7 mais 3,7, você tem uma bateria de 7,4 volts. Isso nominal, isso com a bateria carregadinha, tudo certinho. O grande problema, galera, é que tem muita gente que acha que a bateria é só botar no carrinho andar e não verificar a tensão, não carregar a bateria na hora certa. O que acontece? Se essa tensão aqui de 3,7 baixar, né? Essa tensão nominal aqui da célula de 3,7 baixar de 3 volts, galera, vocês também vão perder a sua bateria, pois isso vai danificar a célula, vai danificar a composição química, vai fazer a bateria aquecer, e são duas coisas que danificam a sua bateria. Primeira, baixar a célula baixar a tensão da célula a menos que 3 volts, e temperatura. A gente tem que cuidar com a temperatura da sua bateria, pois bateria com temperatura elevada também é sinal de mau uso e é sinal que a sua bateria está sendo danificada. Então a gente viu que a gente tem que cuidar com o armazenamento da bateria, a gente tem que cuidar com os danos físicos da bateria, aí a gente tem que cuidar com a tensão de cada célula e a gente tem que cuidar com a temperatura da sua bateria. Galera, se você não tiver esse tipo de cuidado, eu repito, você pode acabar incendiando seu automodelo, você pode acabar incendiando a sua casa. Dá uma procurada no YouTube aí, eu tenho certeza que você vai achar vários vídeos de galera que deixou bateria carregando em casa e acabou tacando fogo na sua garagem, no seu carrinho ou o que quer que seja. Um exemplo que eu tenho aqui é essa bateria. Essa aqui é uma bateria de 2S, o que eu fiz, galera? Ela era assim. Só que como eu uso em automodelo off-road, como vocês podem ver que já começou a comer, já começou a gastar, para não acontecer de danificar a bateria, eu passei em volta dela uma fita silver tape, que é para dar uma proteção a mais, justamente para não acontecer o que eu falei, que é um dano físico. Se você não quer passar fita silver tape e acha que é feio, que é gambiarra, então é o seguinte, compra uma bateria hard case. Ela por si só já vai proteger a sua bateria contra danos físicos, eliminando a possibilidade quase a zero de alguma coisa perfurar sua bateria e fazer ela explodir que nem fogos de Réveillon. Galera, em geral era isso que eu queria alertar vocês, que é para tomarem cuidado com a sua bateria LiPo, certo? Vocês viram aqui um exemplo de bateria 2S, mas isso se repete para todas as baterias. Por exemplo, as baterias de 4S, elas têm em seu interior 4 células que vão fazer uma somatória. Por exemplo, você quer saber qual a tensão de uma bateria de 3S, você vai somar aqui mais uma célula. E aí você soma 3,7 mais 3,7 mais 3,7 e você vai ver que a bateria de 3S é uma bateria de 11,1 volts.
E isso se aplica a todas as baterias de lipo. Baterias de lipo Life podem ter, por exemplo, 6 volts, mas obedece também a esse padrão de cuidados que temos que ter. Galera, e o último cuidado, o quinto cuidado que faltou eu comentar com vocês: só carreguem baterias lipo, galera, se for com um carregador específico para bateria lipo. Jamais carregue sua bateria se não for com um carregador adequado, pois isso também pode fazer tudo pegar fogo. Basicamente é isso, galera. Esse carregador aqui é o que a galera chama aí de carregador inteligente, que ele é um carregador balanceador, onde ele carrega célula por célula, ele faz uma leitura, você tem controle de corrente, você consegue setar aqui uma determinada corrente para carregar a sua bateria. Por exemplo aqui, vou dar um exemplo para vocês. Ele ligou, ele já está setado aqui, ó, Lipo Charge, bateria de 2S, que é o que eu quero carregar. E aqui a corrente de carga está 4,5 amperes. É uma carga até rápida, né? Já que a minha bateria de 5, né? Aqui está uma carga de 4,5. Agora, por exemplo, você quer dar uma carga lenta na sua bateria, quer dar uma carga mais suave, você vai vir aqui e diminuir a corrente. Pronto, você vai dar aqui uma carga de 1 ampere na sua bateria. Aqui você também pode setar, né, de quantos S é a sua bateria. A minha é de 2S. Nós temos bateria de 3S, 4, 5, até 6S, que é o que esse carregador suporta. Beleza, galera? Isso aqui é o carregador ideal para você fazer o carregamento das suas baterias livres. Lembre-se, não precisa ser desse modelo, dessa marca, mas precisa ser específico para baterias livres, para não acontecer de você tacar fogo em tudo. Beleza, galera? Mais uma vez, obrigado por acompanharem o canal, obrigado por assistirem esse vídeo, obrigado pela paciência. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal aqui embaixo, deixe seu comentário, compartilhe. Isso ajuda o canal, leva a ideia para frente para que cada vez a gente tenha mais gente no hobby. Beleza? Um abraço e até a próxima.